A vida é dom de Deus e ela foi feita para ser vivida com intensidade. Bom, o que eu quero dizer com a palavra intensidade? Muitas vezes você pode associar isso a uma vida desregrada, a uma vida de altas emoções, de coisas que são, de certa forma, erradas. Porém, aqui eu quero trazer uma reflexão para vocês que também fez muito sentido para mim. Eu queria ver se vocês compartilham talvez do mesmo sentimento ou do mesmo pensamento que eu tive ao meditar essa passagem e esse texto esse texto que eu estou lendo aqui. Bom, a gente é muito importante aos olhos de Deus, aos olhos do Pai. E ele não quer que a gente viva a nossa vida de forma parada, de forma lenta. Mas em que sentido? De uma forma que nós ficamos talvez mais deprimidos, mais tristes, que nós não levamos a palavra dele para os outros. Porque muitas vezes a gente tá com aquele coração seco, tá com aquele coração árido, que não se deixa semear, que não se deixa ser penetrado pelas vontades de Deus. E isso faz com que nós não sejamos terreno fértil para as obras, para a colheita de Deus, né? Então, nós temos que entender que nós somos responsáveis pela nossa salvação. E se a gente não faz um bom plantio dos nossos hábitos, das nossas virtudes, das nossas ações, a nossa colheita não vai ser uma colheita próspera, não vai ser a colheita que nós desejamos no final de tudo, que é a santidade, que é a salvação. Então, se nós não vivemos de forma intensa todos os dias pensando em combater aquele mal, em levar a palavra para aquele irmão, em realizar a melhor ação aos olhos do Pai, nós estaremos vivendo, né, de forma pacata, de forma preguiçosa. E em Atos dos Apóstolos 8, dos versículos 26 ao 40, a, a gente tem Filipe indo levar a palavra de Deus para, acho que o assistente ou alguma coisa assim, da rainha da Etiópia. E este assistente, ele não sabia muito bem o que certa passagem queria dizer. E o que acontece? Filipe vai lá e explica aquela passagem. Ele se põe à disposição de estar servindo aquele assistente e explicando o que aquela passagem queria dizer. E de certa forma, ele está cumprindo o que Deus quer para nós, que é levar a palavra dele, que é espalhar o evangelho, espalhar o amor de Deus para os outros. E assim que Felipe explica essa passagem para ele, esse assistente passa a crer em Jesus, passa a crer que ele de fato é o Cordeiro de Deus. Ele pede para ser batizado e Felipe fala: se você crê, você pode ser batizado. E aí, neste momento, o assistente é batizado e o Espírito de Deus passa a habitar dentro deste assistente. Então, você percebe que nós temos uma missão, nós temos também um poder de levar a palavra de Deus para o próximo, ser instrumento de Deus para levar o evangelho ao outro e transformar o coração que antes era árido, que antes dessa pessoa era um coração deserto, transformar em um coração que passa a ser um jardim, uma plantação, um coração aberto às vontades de Deus. E então a gente percebe o seguinte, que nós devemos viver de forma intensa, mas intensa para as vontades e para as direções que Deus aponta. Porque de nada vale viver de forma intensa, mas com uma direção totalmente torta, com uma direção totalmente errada para as coisas que não são do agrado de Deus. E aqui eu estou falando mais de Santa Rita porque Santa Rita ela traz muitas sementes
em nossos corações. Santa Rita, ela dá em nossos corações muitos ensinamentos, muitas virtudes que ela tinha transbordando. Ela, em sua santidade, ela traz muitas virtudes que são muito proveitosas para nós, que são muito belas para nós. E muitas vezes ela traz essas reflexões, traz essas virtudes. Em algum momento da nossa vida, ela dá aquela pontadinha no nosso coração para que a gente possa voltar os nossos olhos, voltar nossas atenções para esse ensinamento. Então, que Santa Rita de Cássia possa estar intercedendo por nós, nos ajudando a ter essas sementes em nossos corações, essas sementes virtuosas, para que lá na frente a gente possa colher aquilo que a gente tanto almeja, aquilo que a gente tanto deseja, que é estar em comunhão eterna com Cristo, certo? Então, que nós possamos entender que não há caso perdido para Deus, não há caso que não possa ser revertido para Deus, mas é muito importante nós crermos que isso é possível. Então, que Deus abençoe cada um. Espero que essa reflexão possa ter ajudado alguém, da mesma forma que me ajudou aqui agora, porque eu percebi que de fato, também para a gente transformar o coração deserto dos outros, nós temos que transformar o nosso coração deserto em um coração jardim. E eu percebi que de fato, ultimamente, talvez o meu coração esteja muito árido, que eu não esteja permitindo a entrada do Espírito Santo, a entrada de Deus, da ação de Deus em minha vida. E se eu tenho essa vontade de levar para o próximo, antes eu tenho que curar as coisas aqui dentro, antes eu tenho que permitir que Deus entre e me torne um instrumento dele. Então, que nós possamos diariamente buscar essa transformação, nós busquemos esta abertura para Deus, tá bom? Uma reflexãozinha que eu quis trazer para vocês hoje. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais ao longo das minhas leituras, ao longo das minhas reflexões. E eu espero que você tenha um bom dia. Espero que você fique bem e que tenha uma ótima semana. Valeu!